Olá pessoal, como vocês estão? Há alguns dias eu criei um vídeo aqui no nosso canal chamado O Caro e Complexo Sistema Tributário Brasileiro. Nele abordei aí vários problemas do nosso sistema tributário brasileiro, que é considerado o mais burocrático do mundo. E aí comentei que a gente precisa de uma reforma tributária urgente também. Recentemente, o governo federal entregou uma primeira fase de uma reforma tributária, uma boa notícia. E ficou claro nessa primeira fase que os impostos eles não vão diminuir, pelo menos por enquanto, não haverá aí uma diminuição da carga tributária brasileira. E aí começou já a surgir alguns questionamentos, que reforma tributária é essa? Como assim? A carga tributária não vai ser diminuída? E é isso que eu vou explicar para vocês no nosso vídeo de hoje. Eu começo então explicando que no dia 21 de julho, o governo federal, através do Ministério da Economia, entregou a primeira fase de uma reforma tributária. O próprio ministro Paulo Guedes falou que é uma primeira fase, que terão outras em breve pela frente. E esse início buscou extinguir o PIS e a COFINS, dois tributos, e criar um novo imposto. Eu vou falar no próximo vídeo por que eles começaram com essa reforma tributária, excluindo o PIS e a COFINS. Por que esses tributos, particularmente? Existem várias peculiaridades que explicam isso, e eu vou abordar elas numa outra oportunidade, inclusive falar alguns outros assuntos, como alguns setores que estão descontentes com essa proposta que foi apresentada, como o setor de serviço, por exemplo. Agora, respondendo o título desse vídeo, infelizmente, a carga tributária brasileira não vai diminuir, pessoal. Os impostos continuarão no mesmo patamar, não haverá diminuição na cobrança de tributos. Inclusive, é preciso ter todo um cuidado, porque como essas reformas vão mudar todo o sistema tributário, pode até haver um aumento de tributos se as reformas não forem bem feitas. O que ocorre é que, por tudo isso que eu expliquei para vocês, existem estudos que comprovam que a gente tem o sistema tributário mais complexo do mundo. Por tudo isso, a reforma tributária, então, diante de toda essa urgência, ela foi startada. Porém, diminuir o valor dos impostos não é possível na atual realidade. Isso é um senso comum de quem estuda o direito tributário, de quem estuda a economia, o mercado. Não é possível diminuir o valor dos tributos quando o país está enfrentando uma crise. Isso já é uma realidade do Brasil. Em 2019 já havia um déficit orçamentário muito grande e com a pandemia tudo piorou. Então não há como diminuir a carga tributária quando o país mal consegue prover os recursos públicos. Então, pelo menos por enquanto, não há como diminuir a carga tributária brasileira. Isso é inquestionável. Então, as propostas de reforma que estão atualmente sendo discutidas, elas visam simplificar todo esse sistema tributário brasileiro que a gente possui. Tudo que a gente tem hoje é muito antigo, muito obsoleto já. O nosso Código Tributário Nacional ele é da década de 60. Isso tudo, por exemplo, espanta os investidores estrangeiros que têm medo de vir para cá porque o nosso sistema é muito complexo, muito caro de lidar. Isso é um problema porque a gente precisa de investidores estrangeiros no Brasil, é algo que pode fazer a gente crescer muito. Um exemplo clássico que eu tenho para passar é de uma empresa que já está aqui, uma exceção é a Volvo, mas, por exemplo, a Volvo, o Brasil representa 5% do faturamento global. E lá na Suécia, onde a Volvo tem a sua sede, ela é responsável por 40% do faturamento global. Só que aqui no Brasil, a Volvo ela emprega 18 funcionários na área tributária da empresa. E lá na Suécia, para tocar toda a operação do país, tem 3 funcionários na área tributária. Então, olhem a diferença. Isso tudo é porque o nosso sistema é muito mais complexo do que lá. Naquela lista de horas gastas por ano para a área tributária, o Brasil está em 1.500 horas, a Suécia em 122 horas. Então, quando a gente olha para um exemplo prático como esse, a gente entende a gravidade da complexidade do sistema tributário brasileiro e por que as reformas estão focando primeiro em simplificar, para depois ir atrás de entender melhor e tornar mais justa a carga tributária. Então, no fim das contas, as propostas de reforma tributária que a gente tem atualmente, todas elas têm um objetivo único e inicial de simplificar o sistema. Seja essa proposta que o governo entregou recentemente, que eu vou explicar mais, com mais detalhes no próximo vídeo, seja a PEC 45,
da Câmara dos Deputados ou a 110 do Senado, a PEC 45, ela quer unir 5 tributos em um só, extinguir aí 5 tributos, os principais tributos brasileiros e criar um imposto único. A 110 também quer fazer a mesma coisa, só que quer incluir mais 4, seriam 9 tributos excluídos. Então todas elas têm um objetivo em comum, que é excluir, extinguir essa quantidade absurda de tributos que a gente tem no nosso país e criar um imposto único, cobrado de uma forma mais simples, menos burocrática e menos custosa. Esse imposto único é uma ideia de todas as propostas então, criar um chamado IVA, um Imposto de Valor Agregado. Então pegar lá o ICMS, o PIS, COFINS, ISS, o IPI, os principais tributos do sistema tributário brasileiro e transformar eles em um imposto único, extinguir os antigos e criar um novo, chamado IVA, Imposto de Valor Agregado, com uma alíquota maior, é claro, justamente para substituir todos os valores cobrados por aqueles outros impostos, só que de uma maneira mais simples, através de um tributo único. Esse IVA ele já existe, ele já é cobrado em mais de 100 países, principalmente os desenvolvidos. Então a ideia é pegar o que tem dado certo lá fora e trazer e aplicar aqui no Brasil. Então pessoal, fica respondido esses questionamentos polêmicos, por que a reforma tributária não vai diminuir os impostos, pelo menos não inicialmente, porque ela vai focar então nessa simplificação do sistema tributário brasileiro e já trouxe aí para vocês um pouquinho então da ideia do que se busca atualmente, criar esse IVA, o Imposto de Valor Agregado, esse é o objetivo comum de todas. E tem muita água para rolar ainda, Então, primeiro, as reformas vão buscar fazer isso para depois sim buscar uma forma de tributar mais justa, menos onerosa para as empresas e para os contribuintes como um todo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Logo aí vou voltar falando mais sobre reforma tributária, abordando de uma forma um pouquinho mais profunda, trazendo os detalhes de cada proposta, especialmente da do governo, que já está bem avançada, Já foi entregue a primeira etapa e logo vem mais coisa por aí. Então, até mais, pessoal!